A reforma política e a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer são os assuntos que devem movimentar o Legislativo esta semana. Vamos saber os detalhes com Dini Moraes, que ajuda a gente a entender o que promete a semana política no plenário. Boa noite, Dini. Vamos começar então pela segunda denúncia contra o presidente Temer, que deve ser lida em plenário amanhã, não é isso? É isso mesmo. Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Está prevista, então, para ser amanhã, porque hoje não se atingiu um número mínimo de deputados para se abrir a sessão, por isso que não foi feita hoje. Então, amanhã, com certeza, terão mais que 51 deputados aqui e essa denúncia, ela será lida. Lembrando, é a segunda denúncia contra o presidente da República que chega aqui à Câmara. Ela acusa o presidente da República de organização criminosa e obstrução à justiça e, a partir da leitura desse documento, da denúncia lá no plenário, vai começar a contar o prazo, os prazos, né, regimentais para se tramitar essa denúncia, né, aqui na Câmara dos Deputados. Primeiramente, serão 10 sessões do plenário, assim que o presidente da República for notificado, né, ele terá 10 sessões do plenário para apresentar a denúncia dele à Comissão de Constituição e Justiça, que vai dar o parecer preliminar, né, a respeito da denúncia antes dela ser votada no plenário. E aí, lembrando que no plenário, chegando a denúncia no plenário, é preciso que 342 deputados aprovem a continuidade dessa denúncia. Ou seja, o que seria isso, gente? Porque para que o Supremo Tribunal Federal possa processar o presidente da República, é preciso que a Câmara dos Deputados autorize. E não é só uma votação comum, como eu falei. Dos 513 deputados, 342 precisam aprovar essa continuidade, ou seja, a abertura do processo, certo, Keila? Mas qual é a grande questão? Desde que a denúncia chegou aqui na Câmara dos Deputados, vários parlamentares vêm falando a respeito de um fatiamento, ou seja, de uma divisão dessa denúncia. Por quê? Porque ela não trata só do presidente da República. Ela também cita 2 ministros, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Então, alguns parlamentares estão pedindo a divisão para analisar a denúncia contra o presidente e analisar a denúncia contra esses ministros, que são acusados de crimes conexos ao do presidente da República. Então, esse é o argumento que é usado pelos que estão defendendo a divisão, para que tenha pareceres diferentes. Vamos ouvir o que disse o líder do PT e o presidente da Câmara a respeito disso hoje? Vamos. A Constituição fala em... que para se processar um ministro tem que também ter autorização da Câmara dos Deputados. Então, nós achamos que é necessário separar aí o posicionamento do presidente da República, o posicionamento de cada um dos ministros, para a gente poder fazer uma avaliação e poder decidir ou não se vai afastar para poder haver o processo do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que pela jurisprudência, pelo precedente que existe no Supremo, de 90, e pela forma como o Supremo encaminhou a denúncia, uma denúncia única, que não cabe fatiamento da denúncia ou por crime ou por autoridade. No que cabe é uma votação única, autorizando ou não a que o Supremo prossiga com a denúncia. Agora, independentemente disso, Keila, vale a gente ressaltar que uma denúncia contra um presidente da República é algo muito grave. É algo que vai mobilizar todas as discussões aqui na Câmara e que pode vir a futuramente, se a Câmara aceitar e se o Supremo também aceitar, isso pode afastar o presidente da República. Então, é grave e mobiliza os trabalhos aqui. A gente conversou com vários líderes, tanto da base de apoio ao presidente Michel Temer, quanto os de oposição, e todos são unânimes que isso vai afetar o andamento da casa. Vamos ouvir um trechinho do que eles falaram? Certamente a pauta da Câmara será tomada pela segunda denúncia, tão logo ela que chegue. Isso inviabilizará a discussão de outros temas, portanto, quem imagina que novas propostas serão discutidas na Câmara, assim que a segunda denúncia chegar, ela vai dominar os assuntos aqui na Câmara. Atrapalhar, atrapalha. Atrapalhar já atrapalhou. Atrapalhar está atrapalhando. Todavia, isso faz parte. Cabe a nós termos o devido senso de responsabilidade para priorizarmos as coisas.
Imagine, nesse clima, então, como é que fica a reforma política? A gente tem outros assuntos para serem votados aqui na Câmara, a continuidade da reforma. Estamos quase no final do prazo para que ela valha para as eleições de 2018. Como é que fica? Exatamente, Keila. E aí eu acho que neste ponto o prazo vai falar mais forte. Primeiro porque a denúncia está indo primeiro lá para a Comissão de Constituição e Justiça, como eu disse, né? E segundo porque a reforma política ela acaba sendo uma prioridade por causa do prazo, como você falou. O prazo para que as mudanças eleitorais comecem já a valer nas eleições do ano que vem termina em 7 de outubro, ou seja, daqui 2 semanas. O que a gente pode dizer? Na verdade, não é só a aprovação aqui na Câmara, ela precisa já estar valendo. Ou seja, precisa ser aprovada na Câmara, precisa ser aprovada no Senado. E em caso de projeto de lei, ainda precisa ser sancionado pela Presidência da República até lá. Então, tem um longo caminho aí de algumas propostas que precisa ser percorrido para que se tornem lei. Então, se os parlamentares quiserem mesmo fazer mudança para as eleições do ano que vem, eles vão ter que se mobilizar e votar tudo independentemente da denúncia, que, como a gente viu, tem um trâmite à parte, né? E aí, falando de reforma política, gente, vale a gente lembrar que é o seguinte, uma das propostas da reforma política, a PEC que tratava da mudança no sistema eleitoral, já foi derrotada na semana passada e, na verdade, acabou sendo abandonada. Ela tinha mais outras áreas que se trocava ali no texto, mas ela acabou sendo abandonada. O que está em questão agora são outras 3 frentes. Uma delas é a PEC 282, que trata das coligações e também da cláusula de desempenho, né, do resultado mínimo que se exige nas urnas dos partidos para que eles consigam ter acesso a dinheiro público. E também tem a parte do financiamento. Essa parte que está uma grande discussão ainda. Por quê? Porque as campanhas políticas elas não podem mais receber doação de empresas. E os parlamentares ficam se perguntando como é que se vai pagar, então, os custos das campanhas eleitorais nas eleições do ano que vem, que são eleições gerais, ou seja, eleições de deputados federais, são eleições que, né, de presidente da República, são eleições que custam muito caro. Então, há aí à frente, novamente, de se trazer a criação de um fundo público para custear os gastos de campanha. E essa frente está vendo o seguinte, uma pelo um projeto de lei que daqui de uma comissão especial da Câmara, que já está esperando votação no plenário, e outra via Senado, que os senadores estão lá discutindo propostas e já dando possivelmente de onde que esse dinheiro vai sair. Há várias propostas, inclusive, por exemplo, tirar dinheiro que iria para propaganda gratuita, tirar dinheiro de emenda parlamentar. Então, essa discussão ela ainda está sendo feita, mas os parlamentares eles são unânimes que precisa ser batido o martelo essa semana, senão não vai dar tempo. E aí, ano que vem, vai ser campanha sem o fundo, e aí ele vai ter que ver como é que vai ser pago isso daí, né? Enfim, a proposta que está mais adiante, que avançou mais, é essa proposta 282 que eu falei, a proposta que muda a Constituição para acabar com as coligações nas eleições de deputados e vereadores. E também a que traz um desempenho mínimo. Essa coligação, gente, só para a gente explicar melhor o que é isso, ela acaba nas coligações do jeito que a gente conhece hoje, porque hoje as coligações elas só acontecem ali nas eleições de deputados federais e vereadores e depois ela se desfaz. O que esse texto diz? Olha, isso não vai mais poder acontecer a partir das eleições do ano que vem. Quem se juntar para poder fazer coligação ou se aliar nas eleições de deputados federais, vai ter que ficar 4 anos juntos e vai ter que ter uma certa afinidade, porque essa aliança vai ter que se replicar na Câmara e no Senado. Então, vai precisar ter uma certa aliança aí, né? Isso aí é para tentar frear, né, na verdade, é para mudar as regras hoje, que hoje você, muitas vezes, por causa das coligações que existem hoje, você vota num deputado e acaba elegendo outro que não tem muita linha ideológica com o outro, né? E vai mudar um pouquinho aí, se isso passar. Já a outra parte da proposta, ela trata da cláusula de barreira. Essa cláusula de barreira, ela é a exigência de um desempenho mínimo nas urnas. A gente fez uma explicaçãozinha para tentar mostrar para vocês o que seria isso, porque é um pouquinho complicado. Vamos ver se a gente consegue entender melhor pelo vídeo? A chamada cláusula de desempenho é um resultado mínimo que os partidos deverão ter nas urnas para conseguir acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda na TV e no rádio. A ideia é que já vale nas eleições do ano que vem. O mínimo inicial será o seguinte: ou o partido elege 9 deputados federais em 9 estados, ou recebe 1,5% do total de votos válidos no país, distribuídos em pelo menos 9 estados.
Em cada um desses estados, o partido precisará alcançar 1% dos votos, já descontados os brancos e os nulos. O desempenho mínimo dos partidos vai aumentando a cada eleição federal até 2030, quando passam a valer as regras definitivas. Aí será exigido o seguinte: ou o partido consegue eleger 15 deputados federais em pelo menos 9 estados, ou recebe 3% do total de votos válidos no país, distribuídos em pelo menos 9 estados. E em cada um desses estados, o partido precisará alcançar 2% dos votos, já descontados os brancos e os nulos. Keila, essas novas regras aqui, elas são para tentar frear a criação de novos partidos. Lembrando que hoje a gente tem 35 partidos já registrados no Tribunal Superior Eleitoral e lá estão já o pedido de outros 66. Então a ideia é frear essa multiplicação dos partidos que tem no país. E não é cláusula de barreira, é cláusula de desempenho. Ou seja, os partidos que não alcançarem isso daí vão poder continuar existindo, mas não vão poder ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e nem ao dinheiro, nem à propaganda na TV e no rádio. O que alguns líderes dizem que na prática acaba inviabilizando porque o partido não consegue se propagar, né? Não consegue mostrar para as pessoas que existe. Exatamente. Imagine, essa proposta ela já foi votada em primeiro e segundo turno, o texto principal aqui na Câmara, né? Exato. Essas duas coisas que a gente mostrou, tanto a cláusula de desempenho quanto o fim das coligações, isso está no texto principal e isso já foi aprovado 2 vezes pelo plenário da Câmara com mais de 308 votos, que é o que exige uma proposta que muda a Constituição. Faltam 3 pontos ainda, tá, Keila? Um deles trata da questão dos partidos, que se o partido pode ter ou não autonomia para legislar a respeito, para organizar, né, órgãos provisórios ou permanentes de dentro do próprio partido. Isso, na verdade, é uma resposta ao Tribunal Superior Eleitoral, que ordenou que os partidos acabem com essas estruturas provisórias, certo? Isso envolve a questão de intervenção de direção nacional nos diretórios locais, né, estaduais e municipais, e também envolve os locais que não têm diretório, que aí acaba que a direção nacional faz. Mas é uma estrutura interna do partido. Deu muita discussão isso na primeira votação e esse ponto vai ser colocado em votação novamente, viu? Outro é a janela para desfiliação, se após a proposta de emenda à Constituição, se ela vier a ser aprovada, se abriria aí uma janela para que os parlamentares possam sair dos partidos sem perder o mandato, certo? E também das federações, que é aquilo que eu falei. Acabam as coligações, mas entra um novo tipo de aliança entre os partidos, que são as federações, que aí elas têm que ficar juntas durante 4 anos. E além disso, além de reforma política, tem outros pontos que podem ser votados no plenário essa semana? Tem sim, tem uma medida provisória, que é a medida provisória 782, que ela tem 2 semanas e meia só de validade, ou seja, se ela não for aprovada pelo plenário da Câmara e do Senado nesse período, ela perde a validade. E do que ela trata? De reorganização administrativa do governo. Ela é polêmica, em especial, porque dá status de ministro ao ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E, dando ele ao status de ministro, coloca ele em foro privilegiado. Ele tem direito de foro privilegiado por ele ser ministro. E ele está sendo também citado na Operação Lava Jato. Esse status de ministro ao ministro Moreira Franco já constava numa outra medida provisória, que é a medida provisória 768, que ela acabou sendo revogada pelo governo federal 2 dias antes de perder a validade, porque ela não havia sido convertida em lei. Esse assunto vai dar o que falar, Keila, porque ele está sendo discutido na Justiça, partidos da oposição já recorreram à Justiça, inclusive sobre a primeira medida provisória, e agora eles também vão discutir a segunda, porque, na verdade, na prática acabou prorrogando, né, o prazo desse status de ministro, dessa mudança que dá status de ministro ao Moreira Franco, né? Vai ser uma longa discussão aí a respeito dessa medida provisória, e ela tem um prazo apertado também, né? Tudo muito corrido. Os debates vão ser acalorados essa semana. Exato, isso tudo num contexto de denúncia contra o presidente da República, né? Exatamente. Dini, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite a todos.